gente, aqui é a Vi e hoje eu vim gravar um vídeo que eu já tô devendo há 2 anos quase. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência na faculdade de letras. Há algum tempo atrás, eu não sei se foi em 2013 ou 2014, eu gravei um vídeo aqui pra vocês contando sobre a minha faculdade. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês conferirem. Esse vídeo eu fiz quando eu tava lá no meio da faculdade ainda ou no começo, não sei dizer. Hoje em dia eu tenho 2 anos de formada, quase 3 anos, e eu acho que eu vejo a faculdade de uma maneira diferente. E é isso que eu queria vir contar pra vocês. Eu tô toda aqui sentada no chão, meio não muito estruturada pra vir falar com vocês, porque eu acho que é um assunto muito válido, né? Eu vejo a faculdade de outra forma, então eu talvez possa ajudar alguns de vocês que gostam muito de literatura, que gostam muito de ler e de escrever, e tá pensando em fazer o curso de literatura, então eu espero que vocês gostem. Como eu falei, eu me graduei em letras, eu me graduei em 2017, no final do ano, e eu fiz uma graduação dupla, que na época, como eu disse pra vocês, né, no outro vídeo, eu fiz faculdade na UFSJ, que é a Universidade Federal de São João del Rei, e na minha faculdade, na época que eu entrei, eu tinha a opção de fazer uma licenciatura dupla, que significa que eu poderia fazer o curso de letras de português e de inglês ao mesmo tempo, que foi a opção que eu escolhi. Então eu fiz 5 anos de graduação e isso significa que eu fiz 10 períodos. Para quem não entende muito bem a diferença entre licenciatura e bacharelado, licenciatura é quando você tem a licença para ministrar aquela disciplina. Ou seja, eu me formei em português e inglês, licenciatura, então eu tenho a licença para dar aula de português e de inglês e de literatura também. Já a pessoa que faz o curso de bacharelado, ela não tem a parte pedagógica, digamos assim, e didática do curso de licenciatura. Ou seja, ela se gradua nas matérias para que ela possa exercer uma profissão, por exemplo, uma editora, tradutora, revisão ou jornalismo, qualquer outro tipo de atividade que existe dentro do curso de letras, mas não é explicitamente dar aula, porque isso você precisa de uma licenciatura para tal. Tecnicamente, né, gente? Porque agora o Brasil tá uma bagunça, tá aceitando até estudante de engenharia pra dar aula de matemática. Eu fico chocada. Então, como eu falei pra vocês, fiz 5 anos, 10 períodos, porque eu cursei inglês e suas literaturas, português e suas literaturas e também a licenciatura para dar aula de inglês e a licenciatura para dar aula de português. Eu fiz 1 milhão de coisas na faculdade, basicamente. E eu não vou responder as mesmas perguntas daquela tag, porque eu acho que algumas delas não fazem sentido, mas eu vou usar elas para me guiar aqui pra vocês, porque eu acho importante. Normalmente o curso de letras não tem 10 períodos, como eu falei, a minha situação foi bem específica. Eu não sei se existem faculdades ainda que permitem habilitação dupla, que foi o meu caso, mas a minha própria faculdade, né, que eu me formei, agora já não tem, precisa fazer um requerimento para você entrar novamente se você quiser fazer licenciatura dupla. Então, no meu caso, foi bem extraordinário. Graças a Deus eu consegui, já fiz tudo de uma vez. Mas eu acho que agora não é possível. Então, tecnicamente, o curso de letras, ele tem 8 períodos, 4 anos. Como eu também já disse no outro vídeo, eu não pesquisei sobre piso salarial na época, porque a minha mãe é professora, não de português, mas eu sabia que é uma profissão desvalorizada no nosso país, ainda mais agora, não é mesmo? Então eu sempre soube que seria um salário baixo. Mas eu confesso pra vocês que assim que eu saí da faculdade, eu me surpreendi. Não sei se é porque eu, sei lá, eu tinha expectativa muito baixa, porque a gente sempre ouve falar que professor ganha mal, né? E eu participei de muitos projetos dentro da faculdade, mas eu recebia bolsa, então não é nem de perto a realidade. Então eu acho que eu tinha uma expectativa muito baixa. Quando eu realmente saí da faculdade e entrei no mercado de trabalho, eu me surpreendi, tipo assim, eu chegava no final do mês, quando eu ia receber o meu salário, eu ficava chocada, porque era muito dinheiro. E eu nem trabalhava tanto assim, sabe? Tipo, eu trabalhava, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em 2 escolas. Uma escola que eu fui professora bilíngue e uma escola em que eu fui professora realmente só de inglês, né, de cursinho. Então, sei lá, é um pouco estranho. Eu acho que essa questão do piso salarial depende muito da sua expectativa. A minha tava muito baixa, por isso eu fiquei surpresa de receber o tanto que eu recebia. Mas tem pessoas que acham que vão receber uma nota um valor super bom, assim, e já tem um choque de realidade logo no primeiro emprego. Depende muito da sua expectativa. Agora, sobre pesquisar
o curso, eu tenho que ser honesta pra vocês e dizer que eu não pesquisei muito sobre o curso. O que eu pesquisei foram as grades curriculares de cada uma das faculdades que eu tentei entrar, né? Na época, eu fiz vestibular para a UFV, que é de Viçosa, tentei a UFMG, que é a Federal de Minas, tentei o FOP, que é a de Ouro Preto, e tentei a de São João. Foram as 4 que eu tentei na época. Na minha época, eu consegui tentar 4, porque não era ainda o SISU o main suporte aí pra entrar na faculdade. Na minha época ainda existia o vestibular, então eu consegui entrar em vários vestibulares ao mesmo tempo. E eu pesquisei principalmente também a colocação daquela universidade de acordo com o meu curso. Então eu vi que algumas pessoas falavam que a UFMG era uma das melhores do Brasil, só que pro curso de letras ela não era tão boa. Então eu dei preferência para Viçosa e também para São João, que na época eram as melhores faculdades de letras, e eu não me arrependo em nenhum milésimo de segundo de ter escolhido a UFSJ, porque eu tenho um amor incomparável assim a essa faculdade. Eu amei mesmo, eu amo muito os meus professores, eu ainda tenho amigos que eu fiz lá, e o lugar, assim, eu sinceramente não tenho do que reclamar. Eu amei o Dom Bosco, que era o meu campus, e toda vez que eu penso nele, eu penso com uma nostalgia boa. Então eu acho que só de ter essa experiência pra mim já valeu muito a pena. Com relação ao período que eu estive graduando, né, aos meus 10 períodos, eu tenho que dizer pra vocês que o curso de letras, ele aparentemente, você olha e fala, é um curso fácil. Porque é só ler, tem um tanto de livro, é coisa que você tem que interpretar texto. Mas quando você realmente é um estudante de letras, você sabe que tem muito caroço nesse angu. Não é só ler, não é só interpretar os textos. Sem contar que a linguagem é muito diferente, porque a gente aborda toda a história da literatura, né? A gente estuda todas as escolas literárias. E não falando especificamente da parte literária, né, de análise do discurso e tudo mais, nós também estudamos muito a questão linguística. Pra quem não sabe, eu acho que literatura é mais senso comum, porque a gente tem essa disciplina na escola, né? A linguística é a parte que diz respeito à gramática, à fonética, né, os sons que a língua faz, e também a história própria da língua, como que surgiu o estudo da língua. E essa parte, gente, eu vou contar pra vocês, eu vou ter que confessar que pra mim é a parte mais difícil. Eu sei que hoje em dia eu sou uma professora de inglês e uma professora de português que se dedica 1000% a essa parte de linguística e um pouquinho também, claro, a literatura, porque a gente nunca separa as duas coisas. Mas eu vou confessar pra vocês que a linguística não é minha praia, não é mesmo, e não foi durante a época que eu tava na faculdade. Eu sempre tive muito problema com essa área. Mas eu acho que é muito de facilidade. Eu tenho amigos que chegavam na aula e eram tipo a Hermione do Harry Potter. Eles chegavam, faziam tudo e sabiam tudo. E eu ficava tipo, meu Deus, parece que eu tô numa aula de química. Era bizarro, mas enfim. Eu acho que é muita questão de facilidade. Agora, dizendo isso pra vocês, dentro da linguística a gente tem muitas áreas, assim como a gente tem muitas áreas dentro da literatura. Eu tive a grande oportunidade de fazer uma iniciação científica na área de literatura, que foi uma iniciação em que eu comparei 4 livros de meninas, crianças, né, meninas mesmo, crianças, e eu comparei com o discurso feminista da época e também como aquelas 4 meninas mostraram a evolução do Brasil, a mudança do Brasil ao longo da época, enfim. Foi uma super análise do discurso, que eu amo essa área, mas eu confesso pra vocês que eu nunca dei aula disso, porque não é realmente o que eu sei ensinar. Eu sei muito bem estudar isso, mas eu não sei super ensinar, o que já é muito diferente da linguística, como eu disse pra vocês. Eu sei muito bem ensinar, mas eu não sei estudar. Sabe que você vai encontrar desafios na faculdade de letras, assim como você encontraria desafios em qualquer outra faculdade, qualquer outra profissão que você escolhesse. O importante é você não desanimar, é você continuar tentando e estudando e tudo mais. Na época em que eu fiz faculdade, eu era uma ótima aluna. Eu não vou negar pra vocês, eu sempre gostei muito de estudar. E uma coisa que me deixava, desde o começo, com a pulga atrás da orelha, era tipo assim, meu Deus, eu vou terminar essa faculdade, eu vou ter que ir trabalhar, eu vou ter que usar todo esse conhecimento pra ensinar outras pessoas. Pelo menos no meu caso, que esse era o meu objetivo, tá, gente? Mas tudo bem se não for você. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo aqui que eu tô estudando? E sério, gente, pra que você se lembre,
Você não precisa fazer o maior esforço do mundo. Tipo, o meu TCC eu fiz com 2 semanas, porque eu procrastinei. Não façam isso, mas deu certo comigo. Então, eu acho assim, você precisa se dedicar, você precisa lembrar que aquilo que você está fazendo pode não ser a sua profissão pro mundo, pro ano inteiro, pro resto da sua vida. Mas é uma coisa que você está fazendo, que você decidiu fazer. Então, põe o melhor que você pode ser naquilo. Se empenhe, dê o seu melhor, faça o que você puder para que a sua vida na faculdade valha a pena, para que você possa aproveitar todas as oportunidades que surgiram. Como eu comentei com vocês, eu fiz alguns projetos na faculdade. Eu fui professora de projetos extracurriculares, né, que significa mais educação, basicamente, que é aquele projeto do governo em que as crianças têm as aulas de manhã e elas ficam à tarde na escola para atividades diversas. Eu era professora de reforço nessa área, né, de mais educação. Eu também participei de uma iniciação científica. Eu apresentei trabalhos, eu participei de seminários e tudo o que eu podia fazer para participar de cada pontinha que a faculdade me ofereceu. Tem pessoas que não fazem esse tipo de trabalho, tem pessoas que não gostam desse tipo de atitude, e eu acho também que é muito pessoal. Mas eu tenho pra mim que a faculdade é o lugar que você tem pra experimentar e para conhecer pessoas, de verdade. Seu network vai ser maravilhoso se você souber conservar. Então, acho que é super válido também participar de tudo que a faculdade te oferece. E, sei lá, faz porque você quer, não porque você tá obrigado, sabe? O curso de letras, eu considero um curso muito coringa também, porque você pode ser editor, revisor, professor de inglês, professor de cursinho, você pode ser tradutor, você pode ser escritor, jornalista, 1 milhão de coisas. Então é um curso que muitas pessoas optam por fazer. E eu acho que isso é super interessante, você acaba conhecendo um tanto de gente diferente. E eu acho que essa é uma das maiores magias de estar numa faculdade, sabe? Você sai totalmente da sua zona de conforto, você entra em contato com pessoas diferentes e assim você cria sua personalidade, você tem uma visão muito diferente do mundo. E foi uma das coisas que eu mais gostei na faculdade federal. Eu não posso falar sobre as particulares porque eu, sinceramente, eu não estudei, eu sei falar da federal. Voltando à parte acadêmica, eu fiz o meu TCC quando eu estava no 8º período, mas na minha faculdade eu podia escolher se eu queria no 8º ou se eu queria no 10º, né? Porque eu tava fazendo 2. Ou no 9º também, não tinha problema escolher no 9º. Mas eu escolhi no 8º porque no 9º período eu acabei indo fazer intercâmbio. Então, eu fui pra fora, né? Então não dava pra você manter a pesquisa aqui e sair. E o meu TCC é um tema muito interessante que, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo que eu falei sobre a Jane Austen e as personagens dela em Orgulho e Preconceito, que pra mim é a obra-prima dela maravilhosa, muito boa, e eu abordei principalmente as questões feministas, porque esse é um tema que eu gosto muito. Então, novamente, eu fui pra parte de literatura porque eu amo estudar literatura. Agora eu vou abordar com vocês um pouquinho de como foi depois que eu saí da faculdade. Pra você que quer fazer uma licenciatura, pra você que quer ser professora, eu vou ser bem sincera. A vida é bem amarga. Você sai da faculdade cheio de vontade de mudar, cheio de vontade de influenciar seus alunos a ler e a fazer o bem, e a ser pessoas diferentes, ser pessoas boas e respeitar quem eles são. Mas o mercado de trabalho, ele não é assim, gente. A gente tem que obedecer a inúmeras hierarquias, a gente tem que obedecer a inúmeros documentos oficiais que nem sempre permitem que você seja a professora ou o professor que você quer ser. É difícil no começo, porque você se sente reprimido, sim, não vou falar pra vocês que não. Você se sente errado, você se sente meio burro às vezes também. Parece que você não aprendeu nada. Parece que você não sabe metodologia nenhuma, porque você aprendeu o pós-método, como foi o meu caso. Eu aprendi a usar a metodologia mais nova que tem, que é o uso do pós-método, que é você focar no aluno, fazer uma metodologia ativa para que ele seja o protagonista da própria aprendizagem. Mas você chega na escola, você se dá com pessoas que formaram há 20 anos, 30 anos atrás, há 10 anos atrás, e elas não sabem ainda desse tipo de metodologia, elas acham que é a metodologia tradicional que funciona, e aí você entra em combate com essas pessoas. E você acaba tendo que respeitar o que o seu chefe, o seu coordenador, o seu diretor gostaria que fosse feito. Então é um pouquinho frustrante. Mas eu acho que isso tudo é uma questão de
de entender, sabe? E tentar conversar. Tipo, em todos os empregos que eu tive até hoje, eu tive que passar por situações que eu não achava que eu ia passar, porque não eram coisas que eu concordava 100% assim que eu saí da faculdade. Mas eu precisei, porque a gente precisa manter o nosso emprego, não é mesmo? Ao mesmo tempo que eu cedi um pouquinho, eu conversando com os meus coordenadores, com os meus superiores, eles entenderam por que eu tava querendo fazer alguma coisa diferente e respeitaram a minha opinião também. Então eu acho que vale muito a pena essa conversa assim que a gente sai da faculdade, porque a realidade ela é muito, muito diferente do que a gente encontra lá dentro. A gente já sai da bolha quando a gente vai numa faculdade e a gente sai de novo quando a gente vai para o mercado de trabalho. Então é muito complicado. Outra questão. Mestrado, doutorado, carreira acadêmica. Por que eu não fiz? É uma questão que eu respondo para vocês pura e claramente porque eu não quis. Não quis mesmo. O meu objetivo de vida sempre foi ser professora de escola municipal, escola estadual, escola particular, de crianças. Crianças mesmo, maternal 3, primeiro período, educação infantil, educação fundamental 1. Eu nunca quis ser professora mais do que isso. Esse é o meu ramo, esse é o que eu sei fazer, isso é o que eu sinto que eu tenho um dom pra isso e é isso que eu tenho que fazer, sabe? E o mestrado e o doutorado, eu acho que ele serve muito para pessoas que gostam de carreira acadêmica, né? Porque o mestrado, ele te dá uma introdução mais aprofundada àquilo que você pode pesquisar no doutorado. E eu continuo estudando, não significa que eu não estudei, porque agora eu tô fazendo uma segunda faculdade de pedagogia. Eu também fiz, né? Estou terminando agora, a minha pós-graduação em metodologia de ensino bilíngue. Eu continuo tirando meus certificados internacionais e eu continuo estudando, fazendo cursos. Então, não é a questão de estudar, pra mim, o diferencial. A questão pra mim foi exatamente essa, de que o mestrado e o doutorado, eles me levariam para caminhos que eu não gostaria de alcançar. Justamente porque eu não acho que eu tenho o dom pra isso. Quem sabe se o dia que eu estiver mais velha, eu venho aqui e falo pra vocês que eu mudei totalmente de ideia e que eu quero ser professora de faculdade. Mas por enquanto, não é esse o meu objetivo e eu acho que a gente tem que fazer o que o nosso coração manda e não o que o mundo manda a gente fazer. Porque a gente sai da faculdade, na verdade, quando a gente chega no último período, penúltimo período, as pessoas acham que a gente vai direto pro mestrado, que é um desperdício você não ir pro mestrado porque você é um ótimo aluno. Só que, às vezes, você não quer ir, tudo bem, sabe? Tudo bem. Esse foi um vídeo em que eu conversei bem sinceramente com você sobre as expectativas e as realidades, eu acho, do curso de letras e a visão de uma pessoa que já saiu dele há algum tempo e como que tá sendo a vida, assim, formada em letras mesmo. Eu tenho a dizer pra vocês que é maravilhoso. E como eu disse, eu já fui professora bilíngue, já fui professora de inglês e hoje em dia os meus trabalhos basicamente são: eu dou aula de inglês em escola regular, né? Dou aula para crianças e para ensino fundamental 1. Eu dou aula de inglês em curso de idiomas. Eu dou aula de inglês individual, então eu dou aqui por minha conta mesmo, em casa, para alguns alunos que me procuram. E também dou aula de português para crianças do ensino fundamental 1. E essa é a vida que eu sempre quis, gente. Vou falar pra vocês com sinceridade. Eu não paro de trabalhar um segundo, mas sério, eu amo o que eu faço e eu não me arrependo nem um segundo de ter escolhido o curso que eu escolhi. Como eu disse, é preciso ter coragem pra fazer um curso de letras, porque você vai encarar uns desafios de verdade, parece que não, mas você vai encarar uns desafios, nem que sejam os textos do Shakespeare escritos em inglês medieval, da época que eles nem tinham inglês direito, porque o Shakespeare foi quem inventou a maioria das palavras da língua inglesa, então você fica louco, mas é muito maravilhoso. Se você realmente quer fazer o curso de letras, eu te recomendo mais do que muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como é a realidade de uma pessoa que formou em letras ou sobre mesmo a minha vida na faculdade, se vocês quiserem, podem deixar aqui ou podem me mandar no direct do Instagram se vocês estiverem sem graça pra perguntar aqui embaixo. Eu super vou amar participar dessa conversa com vocês, tá bom? Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e deixar o comentário como eu já comentei. Um beijo, até o próximo. Tchau!